Me dá Hebreus capítulo 3, versos 7 a 19. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, porque eu preciso de uma certa precisão do texto. A versão que eu tenho tem algumas divergências pequenas, mas divergências textuais. Não divergem no tocante ao conceito, mas eu preciso da palavra como ela está nesse texto aqui. Ela tem mais clareza para o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então eu preciso que você acompanhe, quiser acompanhar esse texto aqui, ou escutar o que eu vou estar lendo. A palavra diz assim em Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim pois, como diz o Espírito Santo, olha que tremendo. Quem diz? Olha, de novo. Assim pois, como diz o Espírito Santo, quem é que diz? Hoje, quando? De novo, quando? Então não é para ontem. Amém? E não é para amanhã. Azar de quem não veio para ouvir o que o Espírito Santo diz. Se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais, quem? Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei, e contra essa geração disse: estes sempre erram no coração. Onde erram? Então diga: estes erram. Aonde erram? Eles também não conheceram os meus caminhos. Diga comigo: não conheceram os meus caminhos. Olha que terrível. Diga-se comigo: endureceram o coração e não conheceram os caminhos do Senhor. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Diga comigo: descanso. Se você soubesse o que é isso. Diga de novo: descanso. Hoje tem muito crente que vai apanhar. Por isso que eu disse, eu não pregaria isso em domingo. Pregaria isso para os líderes, talvez. Mas eu senti uma forte direção de Deus de pregar isso aqui hoje. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, olha que terrível, diga comigo, perverso coração de incredulidade.
que vos afaste do Deus vivo. Diga assim: a incredulidade me afasta do Deus vivo. Eu vou pregar para essa igreja. A incredulidade me afasta do Deus vivo. Pergunte para o vizinho: você é crente ou é incrédulo? É sério? Vou perguntar de novo. Você é crente ou é incrédulo? Pergunte. Parece piada. Como que na igreja dos crentes o pastor manda perguntar se é incrédulo? Tá assim, ó. Eu estou para arriscar que tem mais incrédulo que crente. Aqui não, nas igrejas dos crentes. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama... Há um tempo que se chama... a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não, como foi na... Tremendo. Ora, quais o que tenho de ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram, dos que foram? Agora, final. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa... Vamos de novo. Vemos, pois, que não puderam entrar. Feche seus olhos. Feche os olhos, querido. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou
A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Eu estou me controlando para não, senão eu não consigo pregar. Eu gosto mais de mover do que pregar. Mas há momentos que você precisa ouvir a palavra mais do que o mover. Hoje você precisa ouvir a palavra. Porque deixa eu lhe dizer, queridos, tem gente que ainda vivendo no mover se perde. Ló experimentou o maior avivamento de prosperidade que o incrédulo poderia experimentar. Ló não era justo, mas não era crente. Sabe que há uma diferença entre ser justo e ter fé? Justo é alguém que está justificado. Ou seja, diga comigo assim, justo é alguém a quem não se lhe imputa culpa. Há muitas coisas que a igreja não sabe, porque não lê a Bíblia. E quando lê, não lê com entendimento. Quando a palavra de Deus diz justo, diga justo, é alguém a quem não se lhe imputa culpa. Dá para repetir com vontade? Vocês estão com fome? Vamos lá. Justo, Justo é alguém é alguém diga para o vizinho, você é justo. Então diga assim, você está livre de culpa, porque você creu em Jesus como Salvador. Pronto. Ora, isso não te faz um homem de fé e nem uma mulher de fé. Tem gente que vai ao céu porque é salvo. Eu não acredito que dos 2 milhões de judeus que saíram do Egito, eles foram para o inferno. Não acredito. E não acredito porque Paulo diz que eles foram batizados no Mar Vermelho. Se eles foram batizados no Mar Vermelho, então eles participaram da salvação de Cristo. Mas a Bíblia diz que eles não entraram no seu descanso porque eram incrédulos. O que eu quero falar essa noite não é se você vai para o céu ou para o inferno, porque eu não tenho dúvida que a maioria aqui vai para o céu. Tenho dúvida com alguns barbudos aí, mas tudo bem. Por isso que eu tirei a barba. O que eu quero falar é porque tanta gente vive em derrota. Eu sou muito procurado e muito perguntado, porque algumas pessoas, o reino dos céus não lhe funciona. Cristãos, escravos
de uma série de coisas, vícios, medo, ansiedade, escassez, doenças. A toda hora alguém me pergunta: pastor, eu pratico tudo certo. Eu pratico tudo certo. E eu não consigo vencer. Hoje eu quero lhes ensinar algo sobre a maldição da incredulidade. Diga comigo: a maldição da incredulidade. Eu estou me policiando aqui para poder andar dentro desse negócio ali, porque eu, ultimamente, não gosto muito de me ajustar à causa. Mas hoje eu prometo que eu vou ensinar vocês. Amém? Me ajude ali, eu ajudo aqui. Se eu fosse definir a palavra incredulidade, o dicionário tem uma opinião. Eu tenho uma. Diga comigo: orfandade. Incredulidade é o espírito da orfandade. De novo, o espírito da orfandade e o espírito do vitimismo. Então, incredulidade é espírito de orfandade e espírito de vitimismo. Hoje nós vamos te libertar. Queridos, o Evangelho foi criado para funcionar. Amém? Diga isso comigo. O Evangelho foi criado para funcionar. O texto que eu li, o autor aos Hebreus percebe que a comunidade hebraica, ela estava perdendo o rumo. Eram crentes, mas estavam se perdendo. Talvez você disse assim: estavam indo para o mundo? Não. Por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, a igreja em Corinto, ela estava cheia de dons. Havia profecia, havia cura, havia milagre, havia coisas extraordinárias, mas a igreja estava se perdendo para a orgia. Vem cá comigo. A igreja estava se perdendo para a orgia. Em Corinto existia um espírito muito forte de prostituição. E a cultura da região de Corinto, ela era muito envolvida com a cultura promíscua da região, era cultural. Basicamente, eles tinham um carnaval do Rio, da Bahia, da Amazonas, todos os carnavais brasileiros, uma vez por mês. Então, basicamente, juntar todos os carnavais brasileiros e jogassem em Corinto, era uma vez por mês. Esses carnavais começavam na adoração nos templos, onde se sacrificavam
a carne, quase toda a carne comida em Corinto era dos templos. E depois que a bebedeira já ia alta de 2 ou 3 dias de beber e dançar e fazer orgias nos templos, essas orgias iam para as ruas. E grande parte da igreja de Corinto, uma igreja de 400.000 membros, aproximadamente, se envolvia na festa de adoração ao rei Baco. Então vamos lá. Quando Paulo escreve aos coríntios, os coríntios estavam se desviando para a carne, para o mundo e para a orgia. Por isso que Paulo escreve: glutonaria, prostituições, laxívia, homossexualismo. Lhes adverte: quem dessas coisas participa não pode ver a Deus. Mas o autor aos Hebreus não está advertindo os hebreus desse tipo de problema. O problema é outro. Os hebreus estão saindo da vida de fé e voltando para uma vida de religiosidade. Enquanto que Paulo aos Coríntios os exorta sobre a carne, Paulo, o autor aos Hebreus, exorta os hebreus a se voltarem para a fé, porque eles estão ficando religiosos. E por que estão ficando religiosos? Qual era a percepção que o autor dessa epístola ele tinha? O que ele estava vendo? Eu amo os autores bíblicos porque eles veem aquilo que ninguém está vendo. Eles veem pelos olhos do Espírito. E o autor aos Hebreus os exorta com a mais linda exortação da Bíblia. Uma carta inteira. Para mim é um livro predileto. Meu livro predileto. Hebreus e Levíticos. Meus 2 livros prediletos. Amo esses 2 livros. Prego muito pouco sobre eles. Mas acredite, eu estudo eles demais. Talvez raramente vocês me veem pregar em Levíticos. Mas eu como esse livro tantas e tantas vezes. Porque é o livro que mais me fala de Jesus. 77 vezes me diz que houve morte de um inocente para que um culpado seja livre. O livro aos Hebreus é a sombra do livro de Levíticos. É a sombra, é o reflexo. Se juntar os dois, é 2 caras de uma única moeda. Um dia talvez eu lhes ensine sobre Levíticos. Mas vem comigo. A preocupação deste homem é que ele estava vendo uma coisa. Olhe para mim. Então o autor aos Hebreus, ele estava percebendo. Ele estava percebendo que eles estavam começando a se privar de algo muito precioso. Diga comigo: lugar de descanso.
Você raramente vai ver pregar sobre isso. Porque a maioria que lê sobre isso, ele entende assim: aonde é o nosso descanso? Então, descanso é o céu. Então, quem lê Hebreus diz assim: bom, eu acho que o autor estava exortando os irmãos a não se desviarem, para não correrem risco de perder o... vamos fazer um paralelo. Se Egito é o mundo, o deserto é o processo, Canaã é o céu. Não. Porque Canaã na Bíblia não significa o céu. Significa um lugar de descanso. Esse é o erro. Canaã nunca simbolizou os céus. Canaã simboliza um lugar de bênção. Um lugar onde as coisas fluem de uma forma suave. As muralhas caem sem ter que soltar uma única flecha. Cai a muralha. Puf! Gigantes caem por terra sem sequer fazer muito esforço. Diga: Canaã simboliza andar no favor de Deus. Então voltamos a Hebreus. Canaã é o lugar de descanso. Não é amanhã. E como eu sei que não é amanhã? Porque o próprio autor aos Hebreus faz questão de dizer que o dia é e que a entrada no descanso é. Você não pega nem empurrando. Eu perguntei para o Espírito Santo: por que ele afirma hoje? Porque é agora. Se ouvirdes a sua voz, para entrar em seu descanso. Então, o que é o descanso do Senhor? Diga assim: há um lugar em Deus onde se chega pela fé, que tudo é possível. Eu vou repetir de novo. Há um lugar em Deus onde se chega pela fé, que tudo é possível. De novo, há um lugar em Deus onde tudo é possível. Não foi Jesus que disse: tudo é possível? Então há um lugar. Então a pergunta é essa: se há um lugar em Deus onde tudo é possível, por que para mim não funciona? Vamos lá. Se há um lugar em Deus onde tudo é possível, por que não funciona para mim? Tem que ter algum problema. A palavra de Deus diz, reafirma, que se você pedir, Ele te dá. Vamos lá. Diga comigo, a palavra afirma. Se eu pedir, Ele dá.
A palavra afirma que se eu crer, Ele faz. A palavra afirma que Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E então, por que não funciona? Por que não funciona? Porque tem irmão que sofre escassez. Porque tem irmão que vive endividado. Por que tantas pessoas oram e são piedosos, irmãos? São irmãos preciosos. Ora e não acontece nada. Gente boa. Ora e nada acontece. Não vem resposta. Gente aqui de cima. Tem irmão que diz assim: pastor, eu sou fiel. E eu creio. Eu acredito na fidelidade dos irmãos. Irmão que de cima, que ora, que jejua. Irmão que lê a Bíblia. Tem irmão aqui que lê a Bíblia mais do que eu, é verdade. E que ora mais do que eu. E que jejua mais do que eu. Só olhar a barriga. Não, eu não sou quem ora mais, não sou quem lê mais, não sou quem jejua mais. Mas qual é a diferença? Você ora mais, jejua mais, lê mais, mas crê menos. Me diga uma coisa. Você nunca vai ler na Bíblia que está escrito assim: ao que muito lê. Também não está escrito assim: ao que muito orar. E também não está escrito: ao que muito jejuar. Mas está escrito: homem de pouca fé e homem de grande fé. Você está me entendendo? Eu disse que hoje eu estou tentando ser leve. Você nunca vai ler que Deus recompensa quem ora muito. Talvez você diga assim: não, mas a Bíblia diz que aquele que busca, se buscar é uma coisa. Você pode buscar de tantas formas. Aquele que clama a mim, sim. Mas você nunca vai ler que Deus recompensa porque você ora muito. Ou porque jejua. Pastor, o senhor é contra jejuar? Eu gosto de comer, mas eu sou a favor do jejum. Pastor, o senhor faz jejum? Incrivelmente, maior parte do tempo, eu jejuo 12 horas. Mas é porque eu perco a fome depois das 7, 8 da noite, a minha fome começa a diminuir. E de manhã, eu como de sem vergonha às vezes, porque eu não sinto fome. Agora, meio-dia, meu Deus. Meio-dia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30. Eu não sei, apetite abre o meio-dia e fecha às 18h30. Deus diz assim: apetite do pastor vai abrir a meio-dia. Horário de fechar às 19h. Do meio-dia às 19h pode ser sem parar. Fora isso, eu jejuo. Mas se vê que o apetite daquele lá, a daquele lá não tem parada. Pastor Lorival é assim, ó, é 24 por 24. Querido, eu não sou contra você jejuar, eu não sou contra você orar. Eu oro, eu jejuo. De verdade, eu jejuo. Não sou aquele assim, oh, jejuador, não.
Mas eu jejuo. E de tanto em tanto, quando Deus me pede períodos grandes de jejum, eu faço. 7 dias, 3 dias. Né? Eu faço, não tenho problema. 21 dias, já fizemos 52 dias. Que Ele pede. Eu, Pai. Eu, Pai. Mandando recado. Agora, a pergunta é: quantos cristãos piedosos ora, jejua, lê a Bíblia de cima e continua sofrendo os mesmos problemas? Escravo de vícios. Às vezes não é vício de cigarro, álcool, mas são vícios da mente. Ansiedade, vícios sexuais, enfim. E eu não digo que são maus cristãos e nem que vão para o inferno. Eu, Pai. O Pai está usando Android. Cuidado, se for o Pai, ele deve vir no mínimo de Apple, né? Esse é Android, deve ser inimigo. Você está me entendendo? Eu acredito que são bons irmãos. E acredito que vão para o céu. Mas qual é o problema? É que você não entra num lugar em Cristo chamado descanso. Esse lugar em Cristo chamado descanso é o símbolo do sábado. Ele é simbolizado pelo sábado, o 7º dia da semana, é no qual o Senhor pedia: descanse, não faça nada. E Israel, ele descansava no sábado de cada 7 meses, de cada 7 anos e de cada 7 de anos. Por exemplo, no ano do Shemitah, os primeiros 7 anos, Israel ficava um ano inteiro sem plantar. E ele colhia aquilo que o favor de Deus lhe trazia. E era para ser mais abundante que os que ele trabalhava. E no Yobel, mais um descanso sabático. E liberava todo mundo. Ano de jubileu. Shemitah e Yobel. Por que Deus fazia isso, pastores? Para nos ensinar a descansar. Isso é uma profecia. Quando meu filho, o Messias, se manifestar, vocês vão trabalhar, mas vocês vão descobrir nele um lugar em fé, nele, um lugar onde vocês estarão nele. E esse lugar nele, vocês não serão tocados, se ele não permitir nem um fio de cabelo. Esse lugar nele, ele vos dará o melhor desta terra. Esse lugar nele, ele lhes trará o melhor do mosto, o melhor do vinho, o melhor do azeite, o melhor do trigo, o melhor do pão. Tudo do melhor ele trará a vocês. Por isto não trabalhareis, diz o Senhor, por isto não pagareis, por isto vos será dado de graça, diz o Senhor.
lugar. Esse é um lugar. Mas qual é o problema? Diga comigo, o espírito da incredulidade. O que é a incredulidade? Para entender a incredulidade, você precisa entender o que é uma maldição familiar. Eu sei que vocês só ouvem de maldições familiares, maldição hereditária, blá, 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 blá. Fantástico, nós ensinamos isso também. Mas deixa eu lhe simplificar. A maldição familiar não é algo que alguém na família lança. Pode até acontecer, mas não é, basicamente. Eu quero que você entenda que quando dois jovens decidem contrair um casamento ou se juntar, começa uma família. Literalmente as maldições começam quando um jovem perde a virgindade. Sabia? Toda maldição começa quando o jovem perde a virgindade, fora dos planos de Deus. Amém? Fizeram assim, hã? Isso é muito bíblico. Por quê? Porque a única coisa que produz vida é o sexo. Por onde a vida se promulga. Então, o primeiro ato sexual fora da vontade de Deus já é uma maldição. Você está me entendendo? O primeiro ato sexual, independe, ele te torna um com a pessoa com quem você teve o ato sexual. Por isso que a Bíblia diz, não, falando aos Coríntios, não vos tornei um com a prostituta. Porque o que se torna um com a prostituta, torna o corpo de Cristo um com a prostituição. E aí Paulo diz, isso é terrível. Isso é terrível, então não pode tornar um. Mas deixemos isso de lado um pouco e aprofundemos um pouco mais. Quando dois jovens decidem começar uma família, a forma como decidem começar determina se será abençoado ou amaldiçoado. Porque o casal, ele é determinado a produzir vida. A perpetuação da vida se dá a partir do casamento. Eu me perpetuo através dos meus filhos. E perpetuo a vida através dos filhos. Então, todo núcleo familiar, ele deixa 3 legados simples. Eu vou simplificar, 3 legados, diga comigo, 3 legados. Diga comigo, espiritual, emocional e físico, ou material, não, perdão, cultural. Então vamos de novo. Espiritual, emocional e cultural. Tem mais, eu vou deixar de fora. Só esses 3 que são os que me interessam. Ah, de novo. Espiritual, emocional e cultural. Aí basta para fazer um mapeamento de uma maldição. Como? Uma herança espiritual boa é, por exemplo, criar os filhos ou iniciar o casamento na cruz. Um casal que inicia a vida na cruz
tudo certinho, caçam virgem, tudo certo. Uau, grandes probabilidades de bênção. Uau, não deu certo, não foi por ali que começamos. Tudo errado. Já há uma porta aberta para maldições espirituais. Tem conserto? Claro que tem. Tem, conheça Jesus. Deus restaura tudo. Porém, existem portas que estão abertas. Casais que fizeram, pessoas que fizeram pactos com demônios, adoraram ídolos, enfim, trouxeram isso para suas vidas. E mesmo estando em Cristo, e mesmo tendo removido todas as imundícias do passado, existem duas outras maldições que raramente são removidas e estão presentes. Quais? A emocional. Uma mulher que foi estrupada, ela se casa, ela vem a Cristo, tudo se fez novo, removemos a maldição espiritual, mas ela ainda continua com o trauma do abuso. E nós sabemos disso, nós lidamos direto com isso. Ela continua com o trauma do abuso. Ela toma a ceia. Ela lê a Bíblia, ela ora. Mas ainda a emoção está ferida. Ela aprendeu a perdoar, ela até libera perdão, mas as emoções continuam. Igualmente o homem. Quantos traumas traz de casa? Quantos traumas traz do passado? Quantos traumas traz da mãe, do pai? E começa um novo lar, e vão para Cristo, e se curam, mas as emoções continuam vivas, nunca foram tratadas, não foram sujeitas à palavra de Deus, porque a única forma de resolver isso é liberando-se com muito perdão. Então, de tanto em tanto, essas emoções se manifestam e ferem os filhos. Então, o filho vai receber toda a herança emocional do passado dos pais. Na cruz foi removido o problema espiritual e deveria ter sido removido o emocional, mas ninguém ensinou essa vida. Por isso que nós recebemos pastores aqui, que eles dizem assim: eu nasci de novo agora, na escola. Porque nunca foram ensinados a ser curados da dor. E quem anda ferido, ele vai ferir. Ali nascem os maiores espíritos de orfandade. Quantas vezes o filho pede para o pai algo e o pai diz não? E muitas vezes não, porque ele não pode dar. Amém? E é entendível. Mas quando o pai pode e não dá, e o filho cresce órfão. Quando o filho tem que trabalhar pelo primeiro tênis, ou pelo primeira calça jeans, ou tem que trabalhar, é a história que eu ouço a toda hora. Eu pergunto às pessoas: teu pai te deu? Não, não me deu nada. Eu já sei o problema.
E por isso que ele também não quer dar nada a ninguém. Custou para mim que custe para os outros. Para mim nada é fácil, tudo para mim é difícil. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, para mim tudo é fácil. Eu estava a pé. Aí de repente uma EcoSport parou na porta de casa. Ó, eu não fiz empréstimo. Eu não paguei nada. Ainda vou pagar, pai. Sei que a chave chegou na porta de casa e eu estou andando. Eu não fiz esforço nenhum. Eu nem liguei para o banco, pastor. Eu estou falando mentira, pastor Charles? Eu fiz alguma coisa? Pastor Charles fez tudo para mim. Verdade. Só vou estar aqui, pastor Andy. Para mim as coisas não fazem. Então eu vou ter que pagar. Mas assim de fase como chega, assim de fase chega o dinheiro. Pastor, como o senhor tem tanta certeza? Se eu tenho mais que convicção. Porque eu opero de um lugar chamado descanso. Eu não faço no peitaço. Eu opero de um lugar onde eu opero deitado. Deitado? Sim, no colo de Jesus. Eu não faço força. Fazemos força aqui. Quantas vezes o Chavez chega desesperado, descabelado, perturbado? Pastor, eu fico bravo? Eu fico nervoso? O que é que eu falo para ti? Descansa. Agora eu vou matar o Charles agora. Esse aí vai morrer a míngua agora. Matemos esse aqui, agora vou matar esse aí. Pastor, tem tanto para pagar, não tem dinheiro. E eu digo o quê? Descansa, irmão. Diga assim: há um lugar em Deus onde tudo é possível àquele que crê. Para Ricardo. Ricardo, vai lá e compra uma mesa. Quanto era o valor da mesa, Ricardo? Quanto custava a mesa? 25 mil? Eu digo, Ricardo, vai lá e compra essa mesa. Não tem dinheiro, não tem cartão, não tem limite, não tem coisa nenhuma. Eu não quero saber. Amanhã Deus vai abrir a porta, tu vai lá e te vira. Entrou o limite? Um dia depois. E ainda o banco mandou dinheiro. Então, mas como que o senhor tem tanta convicção? De novo, diga comigo: há um lugar em Deus chamado descanso, onde tudo é possível àquele que crê. Então você vem para a igreja, vem para Cristo, com a bagagem do lar. Às vezes tem pai mesquinho, mãe mesquinha, ou vice-versa, ou os dois, ou um. Às vezes o pai é generoso, mas as emoções estão danificadas. E o que vai acontecer, meus irmãos? A terceira herança familiar. Diga comigo: a herança cultural. E quase todo lar que eu conheço tem uma herança cultural de incredulidade, escassez.
Quem não cresceu numa casa onde traumatizaram o filho dizendo: desliga a luz, 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 desliga a água, cuidado com a água, cuidado com a luz, cuidado com a água, cuidado com a luz. Não come todo o pão, não come toda a comida, não come tudo, não come tudo, não come tudo, não pega tudo, não gasta tudo, não pega tudo, não gasta tudo, não come tudo. Quem não viveu isso? Não estraga o sapato, não estraga o sapato, não te compra uma sapato, não te compra uma calça, não te compra uma cinta, cuida do caderno, cuida isso, cuida aquilo, porque vai faltar, porque falta, porque vai faltar. Então todo mundo cria, nasce e se cria debaixo de um ambiente de... Isso é cultural. Tem cara que tem. E é... Cara... Sabe quantas lâmpadas tem lá em casa? Não, estou falando sério. Tem mais de 80 lâmpadas. E tem, às vezes os meus eletricistas: pastor, vamos botar uma econômica aqui. Econômica aqui, rapaz? Põe uma que ilumine aí. Eu quero economia, eu quero uma que gaste luz, que me dê luz. Tem cara que tem o ar acondicionado e não liga para não gastar. Meu irmão, isso é uma desgraça, isso é uma miséria, isso é um inferno, isso é o espírito do diabo. Tem ar-condicionado, gaste. Na minha casa em janeiro, a conta de luz vem de 2.500. Sabe o que eu faço? Senhor, o Senhor me deu áreas. Então agora o Senhor me dá o dinheiro para pagar a conta. Vamos de novo. Há um lugar em Deus chamado descanso. E lá tudo é possível àquele que crê. Eu vou pedir para Deus me dar um carro, porém econômico. Como que é? Você quer que Deus te dê um carro econômico para quê? Para não gastar gasolina, imbecil! O Deus que te dá o carro, te dá gasolina! Rompe com esse diabo! Eu quero mais que gaste. Porque o Deus que me dá o carro, me dá a gasolina, o pneu. Mas isso é cultura que vem do lar. Antigamente as vovô guardavam laranja, banana nos guarda-roupa. Rompe. A cultura de Deus reprovê. O autor aos Hebreus está dizendo: esse povo me tentou no deserto, somos incrédulos. Me provavam para ver se eu era capaz de lhe dar pão, para ver se eu era capaz de lhe dar carne, para ver se eu era capaz de protegê-lo, para ver se eu era capaz, e eu lhes provei, sou capaz, e ainda continuaram incrédulos. Mas o Senhor está dizendo: não sejam como os vossos pais. Você tem a oportunidade de sair definitivamente da casa do seu pai. Quando alguém se casa, a Bíblia diz que ele deve deixar o pai e a mãe. O deixar é espiritual, emocional e geográfico. Saia espiritualmente, saia culturalmente, saia emocionalmente e saia geograficamente. Viva
sua cultura, sua fé, seu estilo, suas emoções. Viva tudo novo. Agradeça a Deus pelo passado. Abençoe o seu passado. Mas escreva o seu futuro. Porque o dia é hoje. Não aceite. Agora, a palavra de Deus diz que Caleb e Josué eles tinham um espírito diferente. Esse espírito diferente é quando você se move em Deus de uma forma diferente. Eu quero te ensinar algo sobre a fé. Eu quero te ensinar algo poderoso sobre a fé. A palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, Deus o criou do pó da terra. E do pó da terra ali era um boneco, um pedaço de barro. E Deus assoprou nele o fôlego da vida. E a Bíblia diz assim, diga comigo, fôlego da vida. Em hebraico é ruas, é o ruas de Deus, o sopro, o espírito. Aquele soprar emanou para dentro do homem. Faz assim, ó. De novo, assim, ó. Emanou para dentro do homem uma parte de Deus. Eu não sei que tamanho tem essa parte. Essa parte que Deus soprou, ela é imaterial. Mas ela é tão poderosa que ela pode receber Deus dentro dela. E ela é tão poderosa que ela é um portal para tudo o que é de Deus, para o outro lado da vida. Ela é uma porta. Quando o homem peca, essa parte ali a Bíblia é muito difícil especificar. A Bíblia não diz que essa parte foi removida. A Bíblia também não diz que essa parte morre. Salomão diz algo muito interessante em Eclesiastes. Diz: o homem volta ao pó e o espírito a Deus que o deu. Eu quero crer que Salomão entendia um pouquinho disso. Paulo diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos reconciliou Deus, dando a vida. Quando o cristão nasce de novo, ele recebe de novo a fonte da vida. Eu creio, esta parte do espírito que estava inativa, ela volta a se ativar. E o Espírito Santo do Senhor entra nele. Beleza. Teologicamente é isso. Mas eu, como dou tão pouca ligação porque é teológico, porque para mim o evangelho teológico não funciona. Para mim funciona o evangelho bíblico e prático. Teólogo me fala uma meia hora e eu fico com raiva, porque para mim só vale o evangelho que dá certo. Para mim vale o evangelho que funciona. Não o evangelho teórico.
O evangelho que funciona, que te dá vida, vida plena, vida com abundância. Então, o que é a fé? Fé não é você fazer força. Fé não é fazer força. Deus tem me usado para curar pessoas de tantas maneiras tão loucas. Nunca é fazer força. Nunca. Nunca. Deus cura. Deus remove a dor. Deus tem curado tantas coisas. A menina que não ouvia, o dia que oramos por ele, eu fiquei com tanta certeza que ia ser curada. Para mim ela foi curada. Tanto é que ela ouviu um barulho. Para mim foi curada ali. E levou alguns dias. Pode deixar. Você quer uma oração? Não quer oração? Tá bom. Mas eu tinha tanta certeza. Mas eu orei uma vez por duas meninas, um menino e uma menina, surdo-mudo. E o momento que eu orei, eu tinha tanta certeza que eu vi, que eu disse, repete comigo, mamãe. E a criança repetiu. Eu agora, papai, nunca tinha falado. Mamãe, não. Eu orei por um moço que tinha um buraco no peito. Para dentro. Assim. Eu orei e o buraco veio para fora. Automaticamente. Nós oramos pelo menino da perna curta. Ele disse, pastor, quando o senhor orou, a minha perna esticou. E eu tenho certeza que meu pé cresceu. Minha perna cresceu. E eu digo, continua praticando. Eu chorei por tantas pessoas de câncer que foram curadas. Oramos por tantas pessoas que não podiam engravidar. A esposa do pastor Wagner, eu orei por ela. E eu vi quando dela a unção saiu para trás, que estava a pastora Samara, e as duas engravidaram no mesmo dia. As crianças nasceram no mesmo dia. Eu vi, quando eu pus a mão, eu vi a luz, fez assim. Tchum. E eu disse, você também engravida. As duas não engravidavam. Eu já vi tantos milagres. Assim, eu não lembro de todos os que eu já vi. Mas muitos. Muitos, 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 muitos.